Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que em 2023 entra na sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e de ações que impactam positivamente a sociedade. Esta edição do Comunicação S.A. faz parte de uma série especial do programa que marca o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil e que há mais de uma década vem registrando, analisando e projetando o crescimento do mercado de PR no Brasil. Esta série especial do Comunicação S.A., veiculada diariamente nos canais de streaming da Mega Brasil, tem como tema o olhar do repórter e coloca debaixo dos holofotes os profissionais que fazem a notícia. Os jornalistas que participaram desta 13ª edição do anuário, produzindo matérias que nos ajudam a entender este complexo e sofisticado ecossistema. Na edição de hoje, eu converso com o jornalista Renato Aciarto, que assina a reportagem Quem vai moderar o diálogo nesta 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa 2023. Renato, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. para falar desse nosso produto tão especial, o Anuário da Comunicação Corporativa. Você que é um estreante nesse nosso grupo de jornalistas, alguns deles já participaram em outras edições. Muito obrigado por você estar aqui com a gente no Comunicação Especial. É um prazer, Marco, e também um prazer muito grande participar do Anuário, uma matéria que realmente me ajudou muito a entender mais do que a gente já achava que entendia, que são as redes sociais. Pois é, Renato. Aliás, com relação à estreia do Renato, a matéria que o Renato fez, tem um aspecto muito interessante, porque às vezes a gente quando escolhe um tema, a gente senta, faz uma reunião de pauta e no meio do caminho a coisa começa a mudar, mudar de rumo. Esse foi um caso bem específico, muito parecido com essa realidade que as redações vivem. Porque quando nós começamos essa pauta, Renato, a ideia partiu inclusive de uma pesquisa internacional, uma pesquisa global feita pela Brand Finance, que estabelecia valor de marcas, entre elas algumas redes sociais que eles chamam das Big Techs, mas até nós dois conversamos sobre isso. Eu dizia, não, acima de ser uma Big Tech, ela é, antes de tudo, uma ferramenta de comunicação, né? E foi aí que a gente escolheu esse tema. Como é que foi, conta pra gente como é que foi a sua percepção desde aquela nossa primeira conversa e como foi o desenrolar da sua matéria. Como que você entrou nessa matéria? Bom, como você disse, né, o pensamento inicial era de fazermos uma matéria de valoração das marcas, né? Como as mídias sociais desempenhavam, né, o seu resultado de valor. Isso cresceu demais, né, Marco? Porque quando a gente olhava, quando a gente lia os jornais, assistia os noticiários, você via que um grande caldeirão se preparava aí com muitos ingredientes, né? Ingredientes como, por exemplo, uma demissão em massa nas redes sociais. E também, principalmente a partir do que ocorreu em Brasília, em 8 de janeiro, uma conversa muito grande por parte dos três poderes sobre um aumento da regulação, um aumento de uma visão um pouco mais detalhista sobre o conteúdo que era gerado a partir das redes. É interessante esse ponto, Renato, que você toca, porque nos parece até quase que um alinhamento, né? Quase um alinhamento de planetas, esse entendimento dos três poderes, que em geral têm visões às vezes conflitantes, diferentes, né? Olha, eu nunca vi tão alinhados como agora. Eu acredito que a partir desse alinhamento tão grande, é muito difícil a manutenção sobre as redes sociais como está. É muito difícil manter. Algo ocorrerá. Isso era a sua percepção quando você começou a se preparar para a matéria? A gente começou a ouvir as pessoas e também
os seminários os quais, por exemplo, os ministros do STF participavam, ou ministros do Executivo e também deputados, senadores, e a gente olhou que realmente há um alinhamento muito forte e que eles demandavam um maior controle das redes sociais. 8 de janeiro, os atos golpistas em Brasília realmente colocou muita gasolina nessa fogueira e mais recentemente, Marco, os ataques às escolas, que também teve sua parcela pelas redes sociais, né? Avisos prévios até das pessoas que cometeram esses crimes, já avisando que algo ocorreria. Então, isso também ajudou bastante nessa conversa sobre mídias sociais. Quer dizer, o ponto de partida, eu queria saber de você também como é que foi a escolha das fontes para essa matéria. Porque nós partimos daquela pesquisa, como eu disse, né, da Brand Finance. Sim. Ela seria, obviamente, uma fonte inicial. Como é que foi a partir dali? Foi o seu primeiro contato? Foi com eles? Você ouviu antes algum outro profissional, alguma outra instituição? E como é que foi elencar essas fontes? Elas foram acontecendo ao longo da matéria ou você já saiu de cara com o nome de todo mundo ali? Como é que foi? Não, ela cresceu. Sem dúvida nenhuma, nós começamos pela Brand Finance, entendendo um pouco como é que é a metodologia deles, dessa avaliação, e depois essas notícias que começaram a borbulhar. Sem dúvida, ficou claro que a gente precisava de muito mais atores nessa matéria, muito mais fontes de informação. E vocês vão ver, a matéria é muito eclética, na verdade, e com entrevistados muito ecléticos, nós temos até filósofos, né? Olha que legal. Nós temos advogados, né? E com o tempo, realmente, conversando com pessoas completamente de diferentes áreas, o olhar se abriu muito, os riscos também ficaram muito claros sobre esse tema que a gente sai dele sem uma resposta, na verdade, né? Mas com muitas reflexões sobre o futuro. Esses nomes, como é que era? Ia surgindo, você começou uma entrevista e aí você... como é que... Explica para a gente como que um repórter vai encaminhando ou vai estruturando a sua matéria. Você em algum momento estabeleceu um limite? Não, eu vou ouvir só 10, eu vou ouvir só 2. Como é que foi? Como é que é essa flexibilidade na qual a gente às vezes se depara dentro de uma matéria? Não houve limite, né? Acho que tudo estava aberto e a gente começou a tentar juntar as pontas. Onde é que se conecta um filósofo com outro pesquisador sobre o ChatGPT? Você já pensava em filósofo no começo? Já pensava. Já pensava, porque as mídias sociais hoje, elas fazem parte da nossa vida mais do que a gente imagina. As mídias sociais cresceram tanto na sociedade que hoje, se você começa a realmente pensar a fundo, elas fazem mais parte da nossa vida do que a gente pode pensar. E o filósofo é uma figura muito importante nesse ponto, porque ele pensa, né, os impactos do que acontece no mundo atual, do pensamento das pessoas, como elas se comportam nesse tipo de coisa. E, por exemplo, a chegada do ChatGPT, né, Marco? Que é uma coisa fora da nossa imaginação. Quer dizer, em vez do Google, onde você coloca ali uma palavra ou o que você quer saber e ele pesquisa e te coloca centenas ou milhares de resultados que você pode estudar e chegar à sua própria conclusão, o ChatGPT te dá a conclusão. Ele dá uma resposta sobre determinada coisa. Imagine o impacto hoje numa criança que olha... Meu filho, por exemplo, 7, um de 7, outro de 9 anos, eles olham a internet como uma fonte de informação confiável, que a gente sabe que não é. Tem de tudo lá dentro, né? Então você imagina formar a mente amanhã de uma criança com uma resposta sobre alguma coisa, o conteúdo qual ele acredita que está correto. Então, conteúdo sobre pessoas, sobre empresas, a partir de pesquisas deles na internet. Acréscimo de conteúdos. Imagine se eu participo agora de uma crise, uma empresa participa de uma crise e o ChatGPT avalia só essa parte e fala que ela é uma empresa do mal quando ela é centenária e até hoje fez só coisas muito boas. Então, assim, são muitos os riscos e entender como isso impacta. E por que isso é importante, né, Marco? Porque
essa regulação que a gente está falando, novas leis, ChatGPT, o comportamento do ser humano, pode impactar amanhã, o futuro, até o valor das marcas. Uhum. O valor das marcas, obviamente, vem do comportamento humano sobre as redes sociais. Muito bem, eu estou conversando com o Renato Aciarto, que compôs o corpo de repórteres do Anuário da Comunicação Corporativa de 2023, a 13ª edição desse produto da Mega Brasil. A gente vai para um breve intervalo e dentro de instantes voltamos na continuidade desta conversa que temos aqui nessa série do Comunicação SA especial sobre o Anuário da Comunicação Corporativa. Até já! Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA, este Comunicação SA especial, uma série especial que estamos fazendo sobre a 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Estamos nesta série entendendo um pouco mais o olhar do repórter. Convidamos aqui o nosso corpo de repórteres para que eles contem um pouco como é que foi a dinâmica das matérias nas quais eles estiveram debruçados ao longo da produção de mais essa edição do Anuário. Meu convidado de hoje é Renato Aciarto, que fez uma matéria voltada para as redes sociais. Renato, eu quero aproveitar uma das suas últimas falas do bloco anterior. E você é pai de 2 crianças. Sim. 2 meninos muito legais, super inteligentes, super comunicativos, 2 figuras bem interessantes, não poderia ser diferente, sendo filhos do Renato. Seus filhos estiveram em algum momento presente nessa matéria, no momento que você pensava e fazia essa matéria? Sem dúvida, Marco. Sem dúvida. Sobre 2 aspectos, principalmente. O primeiro é esse que a gente comentou sobre o ChatGPT. Como é que vai ganhar força na cabeça dessas crianças
o que eles acham na internet, como a internet vai formar a cabeça dessas crianças, porque eles acessam muito. Eles assistem youtubers com gamers, esse tipo de coisa, e nesse ínterim acabam olhando vários outros conteúdos. E a internet para eles é verdade. A gente tenta incutir que não, que tem de tudo. Mas para eles é uma verdade. Então você pega o ChatGPT, que eu falei até com o professor Lawrence, que você conhece, ele explicou que hoje o ChatGPT, por exemplo, tem 150 bilhões de parâmetros, que são preconceitos sobre algo. Alguém colocou isso lá. Então, esses outros concorrentes, como o ChatGPT, que teremos em breve, podem ter ali vários preconceitos sobre a humanidade e sobre as coisas. Então, acho que o grande estímulo que eu olho hoje meu filho vendo na internet, o grande desafio, acho que é colocar esse olhar questionador sobre as coisas que chegam até ele. Né? Muitas coisas que a gente pensa ao longo da produção de uma matéria, às vezes a gente não necessariamente a gente coloca no papel. Falando coloca no papel, isso é uma conversa do século passado, né? A gente não coloca mais nada no papel. Às vezes coloca, também coloca, é verdade. Muitas coisas a gente não coloca na matéria, mas elas ficam remoendo a nossa mente como um gatilho de reflexão. E eu queria saber de você, nessa produção na qual você se debruçou, se em algum momento você chegou a fazer alguma reflexão sobre a responsabilidade que é na produção de conteúdos pelas empresas. Porque hoje, produção de conteúdo é quase uma obrigação para qualquer marca, né? Independentemente da sua proporção, do seu tamanho, da sua natureza. Produzir conteúdo é uma necessidade, né? De sobrevivência. Sim. Até. Algum momento você chegou a refletir sobre isso, a esbarrar nessa questão? Sim, nós trabalhamos essa questão na matéria, Marco, e vimos que hoje, inclusive a pesquisa também que o Mega Brasil fez foi nessa direção. Hoje há um caminho muito claro da comunicação corporativa e da geração de conteúdo das empresas, principalmente dos seus executivos mais altos, hierarquicamente falando, de utilização do LinkedIn. E porque eles acreditam que seja uma rede um pouco mais corporativa, menos risco a cancelamentos ou verbalizações que nada tem a ver com aquele assunto, né? Então a gente olha que de todas as redes a geração de conteúdo se transformou, como você disse, numa grande necessidade, e até os próprios executivos utilizando essas redes para conversar com seus próprios funcionários. A gente conversou com alguns executivos que utilizam o LinkedIn, por exemplo, quase como uma comunicação interna, quase uma atualização do que ele anda fazendo por aí para promover a empresa, seus produtos ou seus serviços. Isso é algo que tende a crescer, na sua opinião, porque assim, é interessante você notar essa migração que acontece de protagonismo, de relevância nas redes sociais. O LinkedIn já foi muito menor do que é hoje, Facebook já foi muito maior do que é hoje. Né? Essa migração, essa dinâmica, né? É algo que você acredita que ela deve se perpetuar, quase que um rodízio, né? Você acha que isso acaba... Você teve alguma percepção disso na sua matéria? Sim. Realmente, o LinkedIn tem um ganho muito espaço, né? De novo, principalmente por executivos e empresas, executivos de alta hierarquia que utilizam essa rede para conversar com seus mais variados públicos. Agora, para onde vai, né, ao sabor do vento, depende realmente da relevância ou da abordagem que cada uma dessas redes sociais terá. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, principalmente com essas possibilidades de novas regulações do conteúdo gerado. Sim. Isso pode impactar em muito a relevância das redes sociais. Mas hoje, Marco, voltando à história da geração de conteúdo, ela é mais do que necessária, porque para que você consiga a capilaridade, chegar aos mais variados públicos, essa é a ferramenta. Né? Como é que foi, você
já citou aqui o professor Lawrence, diz que tem técnicos, filósofos, juristas. Quem mais? Da nossa área você também ouviu profissionais ligados à área da comunicação corporativa mais diretamente sobre essa questão que pautou a sua matéria? Ouvimos agências também, né, Marco? Entre elas a Viviana, da XCOM. Viviana Toletti. A Viviana Toletti. Então, isso foi bastante importante. Ouvimos também o presidente da Stellantis, o CEO da Stellantis para a América do Sul, o Antônio Filosa, que também é o usuário do LinkedIn. E também uma empresa que se chama Unicepta, que é uma empresa de monitoramento de mídia mundial, né? E o CEO mundial conversou com a gente e falou sobre a sua experiência. Realmente uma entrevista muito legal, do que pode acontecer com essas plataformas, que incluem uma avaliação sobre ChatGPT, enfim, uma avaliação bastante abrangente. Ele que está ali no dia a dia na avaliação de mídias tradicionais e também de redes sociais. Muito bem. Redes sociais, na sua opinião, com base no que você ouviu na sua matéria, devem se diversificar, se multiplicar, ou ficam ainda debaixo desse guarda-chuva das big techs, vamos chamar assim? O TikTok é recente, né, Marco? Eu acho que assim como ele, podem surgir outras redes sociais. Talvez esteja aí no planejamento de alguém, né? A gente tinha antigamente o Snapchat, que desapareceu, né, quase, né? O TikTok usa mais ou menos a mesma ideia, são vídeos, aqueles vídeos desapareciam em 24 horas, né? TikTok não, eles mantêm, mas são vídeos curtos, né? Aliás, outras redes também foram nessa direção, né, de trabalhar vídeos curtos. Então, o que pode surgir não dá para saber. Eu acho que há ainda outras preocupações aí que virão no futuro, principalmente com esse olhar sobre a regulamentação das redes sociais. Quanto é que vai ser a dose, né? Tudo é a dose, né? Do remédio, do veneno. Quanto é que vai ser a dose de, vamos colocar entre aspas, de censura ou de regulação que essas plataformas podem sofrer, e isso vai impactá-las duramente. Muito bem, então esse tema a gente vai deixar para o último bloco desse encontro com o Renato Aciarto, que fazemos nessa série especial do Comunicação SA, abordando os jornalistas que participaram da produção de conteúdo para a publicação deste ano. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, essa série especial que fazemos sobre o Anuário da Comunicação Corporativa 2023, com os nossos repórteres, os profissionais que produziram o conteúdo para a edição deste ano. Antes de retomar a nossa conversa com o Renato Aciarto, eu quero deixar aqui um convite a você que quer saber mais sobre a comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e assine também a nossa newsletter gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar.
E no dia seguinte você, com os mais de 18 mil assinantes, passa também a receber os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto no seu e-mail, direto da redação. Renato, a gente conversou aqui nesses 2 primeiros blocos sobre a produção propriamente dita da matéria, como foi o planejamento, as fontes que você ouviu. Ao sair da matéria, como é que você... Que impressões você leva? Eu queria saber agora a impressão de leitor. Será que é possível ser o repórter e o leitor ao mesmo tempo? Que impressões que você leva desta matéria que você produziu? É muito importante, como repórter, você começar uma matéria de cabeça limpa, né? A gente também não pode ficar com aqueles preconceitos, quase querendo fazer uma matéria com o que a gente pensava anteriormente e procurando entrevistados que reforcem a posição que a gente queria. É um exercício difícil, hein, Renato? É um exercício difícil, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que tentar começar qualquer tipo de matéria com a cabeça completamente limpa. Essa matéria, na verdade, ela acabou indo para uma direção a qual eu não imaginava e me colocou questionamentos também, os quais eu não imaginava, né? Eu acho que o mais sério deles, Marco, que até foi levantado pelo advogado Solano, que é presidente da OAB na Comissão de Inteligência Artificial, que inclusive ele é favorável ao Marco Civil da Internet como está, assim como as plataformas digitais. Ele acredita que seja bastante evoluído, apesar de ter sido promulgado ali ou instituído em 2014. Mas ele colocou um ponto que é para a gente pensar. Qualquer excesso de regulação na censura, ela pode fazer com que as redes sociais percam em relevância. Uma brincadeira, você vai tentar seguir sua filha no Facebook, ela simplesmente sai do Facebook e vai para o Instagram ou para o TikTok. Então, ele acredita que a cabeça dos usuários é exatamente essa. Se eu tenho uma censura muito grande aqui, a ponto de eu não conseguir me expressar, não conseguir ter liberdade de expressão, eu vou procurar outras redes sociais. E com isso, segundo ele, a gente pode sair de uma rede que tem a governança, você pode até criticar a governança de um Facebook, de um TikTok, de um Google ou um Instagram, mas eles têm uma governança, eles demonstram que eles retiram conteúdos do ar, tudo isso. Pode ser aprimorada? Eu acredito que pode e deva ser aprimorada, mas tirar essas pessoas do que hoje existe, que existe uma governança, pode dar uma exposição a essas pessoas ao aparecimento, por exemplo, de redes sociais clandestinas. Hoje não é clandestina, mas a gente tem o Telegram, que é uma rede social mais aberta, talvez com uma governança um pouco menos atuante. Menos auditável. Menos atuante, era hospedada na Rússia, agora em Dubai, enfim. E isso pode impactar. E isso pode levar também essas pessoas a uma exposição de conteúdos que hoje não existem, muito mais próximos da Dark Web ou da Deep Web, onde ali podem existir terrorismo, pode existir pedofilia, pode existir um muito maior discurso de ódio que hoje existe, por exemplo, numa rede dessas que a gente conhece com muito mais governança. Isso me preocupou muito. Agora, é interessante notar, Renato, essa questão da regulação sempre é um tema bastante polêmico, porque a base da internet era a liberdade de se expressar, a liberdade de se produzir. Nós mesmos somos uns exemplos disso aqui na Mega Brasil. Nós não teríamos um canal de TV, uma rádio, uma emissora de rádio, se não fosse o benefício da internet. E parece, então a regulação sempre foi um tema bastante polêmico, especialmente neste campo. Mas a gente nota que parece acontecer de maneira global um movimento ou um entendimento pela necessidade de uma regulação. Essa internet livre
tal qual a gente conhece até aqui, você acha que ela tem dias contados? Eu acho que ela já não é livre, né? E talvez isso seja até bom. É difícil falar isso, hein? É difícil falar isso, mas ela já evita discursos de ódio, ela já evita pedofilia. Hoje, Marco, rapidamente, voltando à inteligência artificial, eu sigo uma influenciadora que fala muito sobre esses cuidados com crianças, pedofilia, tudo isso. Hoje a inteligência artificial já está gerando fotos de crianças que não são reais. Então você imagina onde é que isso pode chegar. Né? Então hoje as redes sociais já não são livres, né? Mas talvez esse controle seja necessário. Seja necessário. Agora, se você apertar muito a ponto de você não poder colocar mais determinadas palavras que o sistema vai travar, ela vai perder relevância. Ela vai perder relevância, ninguém mais vai querer participar de um local onde não há nenhuma liberdade de expressão. E por parte das plataformas digitais, eles também, de forma a mitigar esses riscos que eles podem ter jurídicos, eles já vão tirar isso de antemão. Então realmente vai ficar muito desinteressante se for uma rede social extremamente travada. Agora, o ministro Alexandre de Moraes falou uma coisa importante, porque as redes sociais são várias, você tem que avaliar sobre um prisma muito abrangente. Não com relação ao conteúdo, mas, por exemplo, se o algoritmo propagandeia algum conteúdo, a rede social passa a ter responsabilidade por aquilo. Então, se você propagandeia, se você dá visibilidade àquele conteúdo, você passa a ter responsabilidade sobre aquele conteúdo. E não é o conteúdo que você ou eu colocamos no ar, mas é de repente pegar o seu conteúdo, que pode ser um conteúdo dos mais variados, e aí dar visibilidade a isso, e essa visibilidade que vai impactar muito mais gente, pode ser muito negativa e isso tem que ser controlado. Se eu propagandeio, eu passo a ter responsabilidade. Então, não só do ponto de vista de geração de conteúdo como um todo, mas do ponto de vista do algoritmo, eu tenho que ter um pouco mais de controle para não divulgar, não multiplicar uma mensagem que seja negativa, que possa conter fake news, discurso de ódio, enfim, o que a gente já conversou. Muito bem, chegamos ao final desse encontro que poderia durar horas aqui com essa conversa com o Renato Aciarto, mas eu quero aproveitar para deixar um convite a você que acompanhe na íntegra a matéria Quem vai moderar o diálogo, o título do artigo, da reportagem produzida pelo Renato Aciarto para a 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Renato, muito obrigado por estar aqui conosco, parabéns pelo trabalho, a matéria ficou bem legal, já dando um spoiler, tá? Mas ficou muito legal mesmo e não poderia ser diferente vindo de quem veio. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade que você me deu e além disso eu espero que vocês gostem muito da matéria. É uma matéria que obviamente não tem um fim, mas tem vários pensamentos para a gente olhar para o futuro com talvez umas preocupações, ou alguns pensamentos de onde é que isso pode chegar. E espero que vocês gostem também do anuário, obviamente, que está sendo feito com muito carinho por essa equipe. Muito bem, muito obrigado, viu, Renato? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem não, amanhã tem mais uma edição especial do Comunicação SA, falando do conteúdo, conversando com os repórteres sobre o conteúdo da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Até lá!